Olá, senhores. Tudo de bom para vocês, paz e luz. Agora vamos ter o vídeo número 145. É a família da luz número 8. Então vamos lá fazer a tradução. A cura está ao redor da esquina. Isso é uma maneira figurada, né, que eles falam. Ainda que, a princípio, possa parecer que o mundo se está fazendo em pedaços. Ou seja, a cura está em nós mesmos, né? Está mais próximo do que a gente pensa, só a gente querer, né? Só depois da destruição pode começar a reconstrução. Nossas palavras os transmitem uma energia que os conduzirá ao século XXI, criando uma certa classe de ponte. Uma ponte construída em vossas mentes, baseada na verdade. Baseada na verdade, o que realmente é a verdade. Sobre si mesmo e sobre as leis do Criador. A verdade substituindo as mentiras dos nossos manipuladores. Subir a página. Somente vocês podem averiguar que é a verdade para vós. Recordai, seja qual seja a verdade, que ele já... Deixa eu ver aqui. Não tem aqui. Bom, vamos ler a frase toda, porque aí eu consigo. Recordar que seja qual for a verdade que achais, esta será a que se manifestará. De repente, né, senhores, a verdade que a pessoa acha não é a mesma verdade, né? Mas o que ela achar será. Faz 2000 anos que a família da luz disse: tal como pensas, assim será. Trata a teu próximo como queres que tratem a ti mesmo. Este ensinamento volta a estar vigente. Voltareis com os gladiadores? Quando a família da luz volta nesta ocasião, lutareis entre vós, voltarás a discutir quem é quem e quem és. Poderias ver os velhos registros de vossas células e dizer:
temos estado aqui antes e temos visto que a última vez desejamos passar uma grande oportunidade. Temos criado medo, dor, 2000 anos de separação para os humanos, e toda a grandeza da época não serviu de nada. Tereis uma nova oportunidade de fazer as coisas de outra maneira. Pedimos, por favor, faça-o com valentia e humor. Aceita tudo o que criais com coragem. Pensai em vossos antepassados, vossa linhagem de sangue, e as limitações que eles tiveram que suportar. Depois, recordai que sois luz, e recordai também a luz de vossos antepassados, já que, de alguma maneira, sempre há havido algo que ha sustentado as pessoas. Visualize-os afastados do viver cotidiano, contemplando a terra e através do tempo podeis ver as debilidades, estupidez da raça humana, mas também suas vitórias. Se fossem estudiosos da Terra e tivesses que confeccionar uma lista das vitórias da humanidade, o que anotarias? E se tivesses que confeccionar uma lista das vitórias de vossas próprias vidas, quais seriam? Procure encontrar algumas e diremos. Deixa eu ajeitar mais aqui, para não ficar muito de lado. Diremos que as verdadeiras vitórias sempre contêm a vibração do amor. Toda a sabedoria do mundo não pode igualar-se à frequência do amor. Apesar de estarem conectados a um todo, este todo está dividido em muitas partes e estas vibram agora com dificuldade porque estão separadas. Sucede com frequência que estas partes preferem estar separadas, já que os fazem sentir-se mais poderosos. Sentir-se mais poderoso, é o ego, né? O ego fica. Quer ver um exemplo de ego? Você está tranquilamente na rua dando uma informação a uma pessoa. Você pode me dizer onde é que é a rua X? Ou qual é o ônibus? Aí o outro passa, nem escutou alguma coisa sobre a pergunta, interrompe e começa a dar a informação para ele. E a outra pessoa estava. O ego é tão grande, ele poderia parar e escutar um pouco e dizer, será que essa pessoa aí está sabendo dar a informação? Mas isso acontece adoidado. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro acontece. Sabe o que é isso? É o ego aflorado. Eu posso ver alguém falando, dando informações que eu
Eu passo adiante. Agora, se eu escutar, não sei lhe dizer, aí eu paro, né? Para dar. Isso é o ego. Isso é um dos vários exemplos. Bom, então, isto consiste no dilema a qual a família da luz tem que enfrentar. Como se pode compartilhar o poder com todo o mundo? Porque, porque o ramo chamado família da obscuridade ha acumulado aparentemente mais poder que família da luz? Porque a família da luz às vezes se sente vítima? Porque a família da obscuridade tem dinheiro, riquezas, prestígio, as conexões interdimensionais e os segredos. É uma pergunta, né? E os segredos? Vós sabeis que sois unos quantos. Desculpem. Vós sabeis que somente uns quantos governam vosso mundo e tenho dito durante muito tempo. Uns poucos que estão por em cima das massas. Bom, tem que botar essa frase de uma outra maneira, senão não dá para entender, né? Eles falam assim, são os poucos que estão acima das massas, acima do povo, são os que governam o povo, né? Como já temos mencionado, os deuses vieram há milhões há muitas décadas, né? E se emparelharam com os humanos. Fizeram uma parada aqui e ficaram vários centos de anos e depois desapareceram. Deram início a uma linhagem de sangue azul que insinua uma união de sangue azul que mostra uma união estelar com os céus. Esse negócio de sangue azul, né? Nobreza. Há uma historinha, mas eu não lembro. Sobre isso do sangue azul, mas eu não lembro. E agora é difícil, às vezes eu não lembro, mas faço esforço e lembro, mas só agora está meio difícil, por causa da idade mesmo. O cérebro material fica gasto, né? Tudo fica gasto, né? Nosso coração, nossos olhos. É uma pena, porque às vezes a gente adquire muito mais experiência da vida e muito mais sabedoria das coisas espirituais ou não espirituais. A gente adquire muita experiência, mas depois vem umas falhas de esquecimento devido ao desgaste físico material. Mas isso acontece na terceira dimensão, né? Bom, devido ao que tudo o que é passado dos ancestrais, né? Passado de seres para outros seres, de famílias para outras famílias. E aqueles que rastejam, quer dizer, aqueles que vão pesquisar sobre sua linhagem de sangue
para ver se acham a linhagem celestial, tem muito cuidado em quedar-se entre eles. Quedar-se. O que é quedar-se? Quedar-se. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui. Ah, tá. Então, aqueles que procuram sua linhagem de sangue reclamam uma linhagem celestial e têm muito cuidado em se pôr, em ficar entre eles. Querem ficar. Quedar-se, ficar. Por regra geral, não dispersam sua vibração ancestral entre seus súbditos. Formam um grupo seleto, uma cabala que dirige o mundo em segredo. Eles estão falando aqui, nessa dos negativos, tá? Dos reptilianos, dos draconianos, que tem... Foram eles que colocaram esse negócio de rei, príncipe, né? Porque eles têm, por exemplo, os draconianos têm duas castas, as do guerreiro e as da elite lá do... Então, aqueles da elite, eles não lutam, eles mandam os outros lutarem, que tem uma fisionomia totalmente diferente deles, para que sejam bem reconhecidos. São aqueles seres horríveis, com até 2 chifres, aqueles seres brutos, enormes, como aquele filme do Senhor dos Anéis, mais ou menos um negócio assim. Porque esses filmes são baseados, né, em verdades. Então, é mais ou menos... Deixa eu anotar aqui, quedar-se, senão eu acabo esquecendo de novo. Espera aí. Quedar-se, ficar. Então, eles estão falando... Porque, quando eles estiveram aqui, o cuidado que eles tinham era não se misturar com os humanos. Mas alguns se misturaram, porque eles ainda se acham muito superiores. E por que eles se acham muito superiores? Porque eles têm bilhões de anos e adquiriram muito conhecimento no universo. Só que eles colocaram a evolução deles, o conhecimento deles, para fazer não o bem para a humanidade, para monopolizar, para tolher a humanidade, que eles acham que os humanos são tão inferiores que também não têm direito de ser como eles, de deixá-los evoluir. Então eles fazem isso. Então são os seres negativos, são os seres do mal, né? Porque eles fazem isso. E se um planeta, ele geralmente, como as pessoas são muito ainda ignorantes, os espíritos delas ainda não desenvolveram, geralmente eles invadem planetas ou dimensões de terceira densidade, né? Terceira dimensão, terceira densidade, mesma coisa. Mas quando esses habitantes começam a desenvolver, com os anos vão desenvolvendo, e aí vem o que é esses seres que se dizem superiores do universo, se acham mais superiores que o próprio Deus que cria. Então, quando eles veem isso, que os humanos estão se rebelando, eles pegam e explodem o planeta com todo mundo dentro. É isso que eles fazem. Mas, como o espírito é eterno, essas pessoas terão a chance de reencarnar num outro corpo e numa outra dimensão, num outro planeta.
conforme a sintonia também, né? Lógico. Mas isso é um crime porque eles tolhem, bloqueiam, atrasam a evolução dos seres. Sejam aqui ou seja no outro planeta, né? Porque eles, não é só aqui que eles invadem. Eles já invadiram muitos planetas e continuam por aí invadindo. Os invasores. Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Bom, deixa eu ver aqui. Alguns desses seres vocês conhecem e outros não. Quando vieram os deuses, né, que são esses negativos aí, porque eles se mostraram como deuses, né? Ou as pessoas acharam que eles eram deuses, estabeleceram uma hierarquia de presidentes, papas, reis, rainhas, príncipes, princesas, patriarcas. Porque, veja só, as pessoas espiritualmente se dizem ignorantes, mas não no sentido de ofensa. Ignorantes porque realmente não desenvolveram, né? Não desenvolveram os poderes ainda. Não. Então, ao chegarem esses extraterrestres, répteis, draconianos, insectoides, outros, e ao mostrar para eles, inicialmente, ao mostrar seus poderes, poder mental, por exemplo, quer fazer uma construção, então mentalmente eles pegam naquela pedra ali, né, ela vai pelo ar, acima do solo, e vai colocada ali, por exemplo, nas pirâmides do Egito, por exemplo. Então as pessoas, é um Deus, é um Deus. Aí faz aparecer algumas coisas. Ou então traziam aquelas armas, naquela época, aqueles bastões, aquelas armas que a gente vê aí nesses filmes de ficção, espadas com luz, lembra que isso existe mesmo, né? Então, aqueles feixes de luz lutando e matando o outro, ou não matando, vamos dizer, colocando o cara, imobilizando o cara. É Deus. Ele consegue mobilizar aquela pessoa e nós então temiam, achavam que era Deus e respeitavam e temiam, e tudo que eles fizessem, correto, estava tudo bem, tudo certo, né? Então eles aí começaram a dividir nessa coisa de religiões e colocar os príncipes, os reis, para poder manipular, porque assim eles tinham um deles encarnado em forma humana, mas um deles estava ali naquela região comandando aquela parte. Aquele outro mais adiante, ou numa outra cidade, comandando. Isso fica bem mais fácil. Por exemplo, o Brasil é um país imenso. Então há muitas falhas, né? Muitas falhas de comando. Então, haveria muitas falhas de comando, porque ele é imenso. Então, o que é que teve que fazer? Foi dividido em estados, porque este é o estado do Rio de Janeiro, São Paulo, de Minas, Rio Grande do Sul, porque são muito grandes. Então, foi assim feito para melhor administrar, né? Só que os outros no passado não era bem administrar, era ali freando o gado, né? O gado, freando o gado. Então, isso é bem mais fácil, né? Bem mais fácil de... Por exemplo, se a nova ordem mundial se estabelecer aqui, creio que não vai mais se estabelecer, porque já tiraram até draconianos daqui. Mas vamos admitir que ela se estabelecesse. Então, a nova ordem mundial, o que é que ela quer? Quer que se forme uma coisa só. Mas como um chefão vai administrar todos os países? Não pode. Ele tem que ter os iguais a ele, da laia dele, né? Um reptiliano igual a ele, da mesma raça, para cuidar do país tal. Aí ele chega lá no país tal,
puxa, Batata, como é que eu vou? Esse país é tão grande, eu vou dividir isso em 3 ou 4 regiões. Então, o fulano lá, que até parente dele é reptiliano também, então você vai lá e vai administrar aquela parte. Mas você vai ter que mostrar tudinho aqui para mim. E esse vai ter que mostrar tudo para o único chefão de tudo. Tem que ser assim, porque ninguém consegue, né, gente? Ninguém consegue. Os supostos deuses, eles se acham até mais do que o Deus? Bom, a gente que sabe mais da história planetária e que outra forma, e sabe a verdade que outra forma de inteligência tem estado comunicando-se com o vosso mundo durante anos. Sem embargo, se guarda este conhecimento para si, já que as instruções se guarda para si, já que essas instruções são para ele mesmo. Quer dizer, essas pessoas que sabem, que foram instruídas, mas guardam para si, né? Porque às vezes não adianta falar, né? Ninguém acredita, chamam as pessoas de malucas também. E os deuses sabem, né? Os deuses, entre aspas, os supostos deuses. Mas a verdade é que esses supostos deuses, esses deuses não têm andado, né? Eles estão dormindo uma sesta. Antigamente dizia assim, está dormindo a sesta. Dormia à tarde, né? Então, estão dormindo, pronto. É suficiente dizer isso, né? Simplesmente estão dormindo. O tempo é diferente para eles, como é diferente para eles. Estão aqui, eles estão aqui e é por isso que é bom vocês despertarem, né? Talvez vocês perguntem, ou deveis perguntar, quem são esses deuses? Quem são essas forças invisíveis? Quem forma parte da família da luz? Quem pertence à família da obscuridade? Quem são os supostos deuses da família da luz? Desculpem. Quem são os supostos deuses da família da obscuridade? Quem são os deuses da família da luz? Agora sim. Quem são os deuses de tudo? E que lugar ocupam? E que lugar esses deuses ocupam neste processo, tanto os deuses da luz como os deuses da não-luz? Bom, então vou ficar por aqui porque agora vai começar uma outra parte aqui, deixa eu ver, o jogo da vida. Bem, vocês reparem porque eu não estou repetindo, viu? São frases que eles repetem, é deles mesmos, os pleiadianos são assim, então, às vezes, vem umas coisas, umas perguntas, uma maneira de falar, como já numa outra página, né, se referiram dessa mesma maneira. Então, eles vieram com esse trabalho aqui, dessa canalização, também para despertar
os da família da luz, para fazer o trabalho, né? Trabalho deles para ajudar a humanidade, para ajudar entre aspas, o gado, que está aí adormecido. Adormecido por frases, conhecimento desde aquelas épocas primórdias, já foram preparados para isso, adormecidos pelas ondas eletromagnéticas que estão no ar, projetadas com as antenas e que vêm para os notebooks, computadores, celulares e agora essa TV moderna, que você começa a sentir muito soninho, aí você fica, daqui a pouco você está até dormindo, fica muito mole, né? Que aí você fica muito, como se você tivesse a pressão baixa, e fica desanimado, não quer saber de nada, e aí tiveram o cuidado de desviar o pensamento de todo o povo para futebol, corridas de carro, não deu muito, mas futebol. Então projetaram um fanatismo nas pessoas, projetaram as pessoas os comerciantes fazer camisas do clube para as pessoas se autofanatizar mais ainda. Vão para o trabalho às vezes com a camisa do clube. Tem gente que fica pau da vida que eu estou dizendo isso, mas é verdade. Não sou só eu que digo, vocês estão descendo lá dizendo a mesma coisa. É que no meu primeiro canal eu ficava assim, na dúvida, falo ou não falo. Agora, ó, vai tudo. É para falar todas as verdades. Então, e o fanatismo nas pessoas. Depois essas pessoas passam o próprio fanatismo para as criancinhas. Vai lá comprar, aniversário do meu filho, da minha filha, vamos lá comprar, tem almoço, tem camisa aí do Fluminense, tem camisa do Flamengo, tem camisa do Vasco da Gama, que é o clube deles, então eles pegam e já botam papai, então o filho fica todo contente, a criança fica feliz da vida, porque, o papai quer que eu seja do clube dele, eu vou seguir o clube de futebol do papai, né? Então, aí vai a criança. Ela não nota que está sendo manipulada pelos pais, porque nós somos manipulados e acabamos manipulando os outros, sem saber que estamos manipulando. Estou falando isso para chamar a atenção de vocês. Papai é advogado. Não, meu filho, você vai ter que seguir a minha profissão. Uma maneira de manipular o filho. Não, pai, eu não quero. Eu quero ser artista. Pronto. Aí, acabou. Aí o que acontece? Vai ser um mau advogado e vai ficar frustrado. Nas escondidas vai ficar fazendo desenhinho lá de artista. Ou então vai assistir, ou se queria ser ator, por exemplo, vai muito ao teatro para ver, e na hora que ele estiver assistindo aquela peça de teatro, ele vai se sentir ali no palco. E vai sair tão chateado, porque eu queria tanto estar naquele palco. Gente, livre-arbítrio. Respeitem o livre-arbítrio das pessoas. Até para se comer, a gente é manipulado. Vai em casa de fulano, de Beltrano, do tio, do primo, da prima, bota ela, eu não gosto disso não, eu quero comer isso não, me dá aquela outra coisa. Não, come, não, e bota no prato da gente. Bota no prato, e você come aquilo contrariado, aí você pensa, para que eu vim aqui? Para que eu aceitei almoçar aqui? Eu, se estivesse em casa, estava comendo aquilo que eu gosto. E estava comendo coisas que não tem muita gordura. Eu não gosto, meu fígado é meio ruim. Come, é só uma coisinha, não vai te fazer mal não, é só um pedacinho.
É assim, as pessoas manipulam os outros e nem sabem que estão manipulando. E o outro que está sendo manipulado não sabe que aquilo é manipulação e às vezes é mal educado, e que cara chato, mas não, isso é manipulação. Ego. O ego aflorado. Quando a gente escuta dizer assim, qualquer país é assim, hein? Não é só, eu não estou falando do Brasil. Brasil, Espanha, Portugal, Estados Unidos. Vou escolher um negócio. Nós temos o parque maior do mundo. Nós temos o Cristo maior do mundo. Aí você vai pesquisar, tem Cristo aqui, tem Cristo lá em Portugal, pode ser um pouquinho mais baixinho, mas também, assim, de braços abertos. Tem um Cristo assim parecido lá não sei onde, e acham que só tem isso aqui, que é uma maravilha, né? Já é tão comum, né? Nós temos o melhor futebol do mundo. Olha o ego. O ego. Ninguém diz, nem aqui e nem em nenhum país, ninguém diz, nós somos o povo ou o país mais pacífico do mundo. Ninguém diz, né? Porque não tem mesmo. Seria bom, né? Mas se aqui nesta terceira dimensão houvesse um país que fosse o país mais pacífico, fosse totalmente pacífico, os outros nem gostariam desse país. Então, um país que é mais material vai gostar mais do outro país que é mais material, quer dizer, mais materialista. As pessoas que são mais dedicadas à espiritualidade se interessam muito pelas coisas da Índia, pelas coisas da China antiga, né? Não de agora. Porque tem Tibete tem uma bagagem de conhecimento. Só que, às vezes é um pouco de ilusão, né? Porque na Índia tem uns ritos lá para casamento, umas coisas absurdas. Porque é tradição. É tradição, então vamos fazer besteira. É tradição, então vamos passar a curcuma que é o açafrão, né? A curcuma no corpo das noivas, porque vai limpar elas, que é para o casamento sair melhor. Aí vamos desenhar aquele tipo de tatuagem nas mãos aqui, porque isso vai fazer com que não sei o que. Atraso. Espirituais, porque acreditam, mas fazem essas bobagens, né? Isso é atraso, isso é primitivismo. Né? É como uma ex-amiga, e ela era judia, né? Essa minha ex-amiga. Eu, sei lá, às vezes a gente tem vontade, assim, encostei e botei assim até para esticar meu pescoço. Tira as mãos daí, que isso dá azar. Ai, aquilo subiu. Que coisa, eu não aguento, eu tenho que responder, né? Aí coloquei a vassoura, aí uma outra amiga, não essa, uma outra. Coloquei a vassoura, a parte de baixo botei para cima para encostar, porque não tinha onde pendurar. Então você deixando a vassoura ali encostar, ela vai ficando curvada, né? É ruim pra caramba, né? Vassoura de piaçada. Você está colocando essa vassoura aí dessa maneira, olha a monitoração no notebook. Ficou com uma luz intensa, uma coisa absurda. E são ondas de monitoração. Agora voltou ao normal. Olha, uma luz que até feria a vista. Nossa, monitoração. Tem gente que nem observa isso. Bom, então a vassoura está lá. Você está fazendo com que as pessoas que venham na tua casa
elas saiam imediatamente. Você está expulsando as pessoas, porque você está botando a vassoura. Aí eu disse assim, então as lojas que vendem vassoura, né, que está tudo para cima, então elas estão na falência. Ninguém entra lá para comprar, né? Francamente, né? Francamente, que ignorância, que primitivismo. Alguém deve ter colocado, numa época aí antiga, a vassoura assim, quando ela colocou aquela vassoura assim, aconteceu alguma coisa. Então ela disse, ai, foi azar. Ela ligou o que aconteceu àquela vassoura naquele momento. Não passa debaixo da escada que dá azar. Ora, o cara está pintando, você passa debaixo da escada, pode cair, respingar tinta. É isso que pode acontecer, ele pode deixar cair um balde de tinta. Por que dá azar? E as pessoas deturpam tudo e tudo. Gente, vamos parar com isso. Olha, os espíritos lá da sétima, oitava dizem, vamos parar de adorar santos e o próprio Jesus. Jesus é um ser igual a gente, mais evoluído. Né? Vamos parar de adorar santo, vamos parar de adorar Jesus. Respeitar tudo, mas não adorar. Adorar ficar adorando, Deus ajoelha e adora. Essas pessoas fazem promessas e sobem aquela escada da penha. Uma vez fui lá para pagar a promessa que a pessoa que me criou tinha feito uma promessa quando ela era moça, ou quando se casou com meu tio, sei lá, não cumpriu. E ela disse, se eu morrer, você cumpra a promessa. Aí eu tive que... Não ia dizer que não, né? Aí eu fui. Mas eu não conseguia subir aquelas escadas. Aí tinha um caminho que o cara me levou de carro lá, o namorado. Aí a gente foi lá para cima, fui cumprir lá o negócio. Pessoas fazem promessas de subir as escadas de joelho. Eu pergunto, agora estou igual aos pleiadianos, vou fazer perguntas para vocês. Vocês acham que o pai, mãe, criador primordial, para quem não sabe é o Deus, né? O criador primordial quer o sacrifício das pessoas, como esse tipo de sacrifício? O cara manda fazer uma cruz, bota nas costas e vai lá também. Agradeça. Aconteceu aquela coisa boa que às vezes é você mesmo que consegue, porque a tua fé é tão grande, a tua energia é boa e a fé é tão grande que foi você mesmo que conseguiu aquilo. Ou se você não conseguiu, se você não tem essa força suficiente, o teu protetor mexeu lá os pauzinhos e fez com que isso acontecesse. Então você agradeça a Deus, agradeça ao teu protetor, agradeça ao grande Espírito Sananda, que é Jesus. Ou se você é devota de algum santo, pode agradecer ao santo. É como colocar, por exemplo, barcos de manjar, vão sujar o mar. O mar já está ficando poluído. Cheio de óleo, mais isso, e jogam redes e isso, e matam a bicharada do mar, porque os pescadores, em vez de recolher a rede, deixam lá no mar, né? Uma ignorância danada. Então, vão lá sujar o mar, porque manjar tem que dar barquinho para ir manjar, tem que dar... Agora nem tanto, mas antigamente até joias de verdade, de ouro, de prata, para ir manjar. Por acaso Iemanjá usa isso? Esses focos de luz, que são essas divindades, que chamadas de orixá lá na Umbanda, elas às vezes se autotransformam assim num ser, porque não adianta. Se ela se apresenta com o foco de luz, que é o verdadeiro corpo deles, que é o espírito, ninguém vai entender nada, vão até ficar com medo, muita gente foge correndo, apavorada. Então, eles se apresentam assim.
porque isto é uma terceira dimensão, então eles têm que se apresentar assim. Mas já não precisa nada disso. Eles mesmos disseram que os umbandistas que oferecem, eu sempre ficava na dúvida, tem que oferecer, não tem que oferecer para o preto velho, para o caboclo, para a preta velha, afinal, tem ou não tem o pai Joaquim, o pai Mateus? Eles disseram que não, parem com isso, eles falaram mesmo, parem com isso. E você agradecer. Eles são seres como a gente, os caboclos, os pretos velhos, eles estão evoluindo ainda. E muitos deles são extraterrestres, lá de oitava, de nona, que se fazem passar com pretos velhos e caboclos. Outros são pretos velhos mesmo, como por exemplo, uma que é preta velha, a Cambinda veio viver aqui viveu como uma escrava. Ela foi, pego lá na África com os pais, veio trazida num navio, mas ela já veio preparada em criança para cuidado da raça dela, que ficavam doentes no navio, já veio. E a mãe dela sabia muito sobre ervas, né? Então, agora, se ela também era uma extraterrestre, assim, encarnada na África como uma preta velha, futura preta velha, porque ela era criança, como uma negra, né? Fala negra, né? O pessoal parece que gosta mais que fale raça negra, né? Então, é possível que até ela seja. E sabe por que eles se mostram assim? Para mostrar humildade. Eles não se apresentam, eu sou o cara da 20ª, da 11ª dimensão. Não. Agora que está baixando esses que são da 7ª e 8ª dimensão e que foram seres, vamos dizer, importantes na época aqui. Então eles estão baixando lá no Centro Espírita, aí que eu vejo na internet. Mas os que trabalham assim nos centros espíritas, eles não revelam quem eles são realmente. Às vezes muitos são mesmo, né, que viveram aqui como pretos velhos, como caboclos, como índios, né? Caboclos é índio. Então, é isso. Bom, só isso. Vamos aos pouquinhos, o livro ainda... Eu estou na página, deixa eu ver aqui... Estou na 24, né? Não é 24. Agora, eu gosto do mouse, se a gente se descuidar, pronto. Aí as páginas foram lá, não sei para onde. Vamos lá. Eu acabei aquela parte dos portais do tempo. É horrível. Página 18, para quem gosta de acompanhar isso, alguém quer acompanhar junto, que sabe espanhol, que eu saiba não tem a tradução na internet. Pode ser até que agora já tenha, né? Mas que eu saiba não tem. Mas como eu já comecei, nem vou procurar. Como eu já comecei a traduzir, né? A interpretar o espanhol para o português, então vai assim até final. Porque também, como eu já li Os Mensageiros do Amanhecer, o livro Terra, né? Então torna-se bem mais fácil, né?
Para a próxima, vou começar a leitura do Jogo da Vida. El Juego de la Vida. Jogo da Vida. Quando lemos o livro da Terra e folheamos suas páginas, vemos muitas coisas. Porque eles falam assim, o livro da Terra, porque eles têm tudo registrado, esse pessoal aí, dessas dimensões, desses planetas, eles têm tudo registrado. Eles sabem. Agora, como surgiu Deus, ninguém sabe, nem eles. Essa é a pergunta que nunca teremos resposta. Por isso eles dizem, ele é o incriado, Deus é o incriado, Criador primordial, é o incriado, ele é por si mesmo. Se autoconstruir, isso é um mistério, né? Uma coisa impressionante. E como essa inteligência criou, né? Descobriu que era um criador e criou vidas e cria planetas, e os outros que chegaram à união com ele também criam, porque já são uno com ele, já sabem como é que faz a coisa. Mas aí demora bilhões, trilhões e trilhões e mais que trilhões de anos. É por isso que aqueles seres negativos se acham Deus, se acham os reis do mundo, do universo, não é do mundo, e se acham os reis do universo, porque eles sabem muita coisa. E nós, para eles, somos aquelas bactérias que dão doenças, aqueles vermes que dão problemas. É isso que nós somos para eles. Só porque a gente ainda não conseguiu evoluir na mesma... Não é porque a frequência da luz é diferente da frequência deles, no mesmo nível. No mesmo nível de estudo, de inteligência, porque eles são muito inteligentes. Eu não menosprezo, não, porque reptilianos são muito inteligentes e draconianos. Às vezes, casualmente, aí na rua, converso com pessoas, eu comecei a notar que estão colocando muita gente reptiliana em forma humana aqui, porque quando a gente está lá fora, tem muita claridade, que elas, principalmente quando elas fazem este movimento, e você olha para os olhos, ela faz um movimento rápido, você vê a menina do olho compridinha. E alguns têm os dois pontos de um lado e do outro. Veja bem, dois pontos nos olhos, e um aqui, outro aqui, é de outra raça, deve ser outra raça, né? Não reptiliano, eu acho. Reptiliano, que eu saiba, é aqui. Um ponto de luz aqui, outro ponto de luz aqui. Vocês reparem que nas pinturas antigas, a gente encontra um ponto de luz nos olhos só, né? Se alguém descobrir por fotos antigas, porque agora você coloca fotos antigas no computador e dá para ampliar, né? Aquela foto pequenininha, preta e branca, aí dá para botar bem grandona. E alguns podem descobrir que em criança você era reptiliano. Você tinha a menina do olho compridinha e aqueles dois pontinhos de olho. Ou não totalmente comprida, mas aqueles pontos de olho. Não se preocupe. Não fique chateado, não fique revoltado ou revoltada, porque você veio para cá para alguma coisa. Ou para missão, ou para alguma missão, ou para evoluir. Então, não se preocupe com isso. Nem todos os reptilianos são maus. Uns pedem para evoluir. E a espiritualidade do bem, os engenheiros cósmicos, os engenheiros siderais, os engenheiros que estão trabalhando lá nos laboratórios de algumas
colônias espirituais que nos preparam para a gente evoluir, reencarnar, eles preparam o reptiliano para reencarnar aqui e também. Os extraterrestres que vieram em missão direta dos seus planetas não são preparados nas escolas espirituais, eles são preparados lá, nos laboratórios do planeta deles. Por exemplo, querem colocar um pleiadiano. O pleiadiano diz assim, não, eu quero ajudar nesta época de transição, eu quero ir para a Terra. Aí vem uma criancinha pleiadiana, só que ela vai esquecer que é. Mas muitos não esquecem, outros esquecem. Então, eles vão lá no laboratório preparar esse ser que já tem um corpo muito sutilizado, semimaterial, ou já semimaterial ou totalmente já sutil. Então vai botar ele lá para preparar o corpo dele. Ou pode ser um planeta em que ele venha como um avatar. Por exemplo, foi preparado lá no extraterrestre, lá no planeta, preparado um corpo. E ele entra naquele corpo e entra naquele corpo. Quer dizer, há muitas maneiras de eles colocarem pessoas aqui, tá? Então, senhores, é só por hoje. Até o próximo vídeo e façam um bom estudo. Eu gosto de fazer propaganda quando a coisa é séria, né? Sabe, Os Mensageiros do Amanhecer, que era dirigido pelo falecido Biatão Padian, agora está sendo dirigido pela Anália, que era a companheira lá, a esposa dele, né? Então, ela está seguindo o trabalho dele. E ela está revelando um outro livro da Bárbara Marciniak. Eu vi isso ontem, eu não sabia. Que chama-se O Poder, né? Não é Revelando o Poder, é Qualquer Coisa o Poder, de Bárbara Marciniak. Eu acho que esse livro já está traduzido ou traduzida para ela, não sei, porque ela está ensinando, dando as informações desse livro. Então é só acessar lá o site, o Facebook deles, ou para ver quando é que está marcado, né? Marcado, vai ser a palestra dia tal, e ela sai no YouTube, também está no YouTube, né? Eu sei que as pessoas não fazem propaganda, nem ela vai fazer propaganda dos meus vídeos. Eles nunca fizeram propaganda, né, dos meus vídeos. Mas eu gosto, quando eu vejo que o trabalho é sério, eu gosto de fazer propaganda. Eu acho que nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. A família da luz, se eu sou da família da luz ou não, sei lá, mas eu sei que a família da luz é para ajudar, para se unir uns aos outros, né? Quando eu faço um trabalho, então a gente tem que se unir uns aos outros. Então, e a Casa da Plataforma me parece uma casa muito séria também. Tem aí eu não tenho assim muita afinidade, mas o tal de Gilberto Rissato, que é lá de São Paulo, esse médium, dá muita informação também. Não tenho, assim, porque ele fala muito antes, eu não tenho essa paciência de estar ouvindo muito antes, sabe? Aquela lenga-lenga, bababá, 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 e aí eu, sinceramente, eu sou mais, uma coisa mais dinâmica, assim. Então são esses, eu também não estou aí vendo de todo mundo, mas deve ter alguns também sérios, prestem atenção, mas cuidado com os vídeos que não são sérios, são mentirosos, cuidado com alguns sites mentirosos, né? Tenham esse cuidado, para não deixar se levar nas ondas da negatividade.
Então é só isso, paz e luz a todos, até o próximo vídeo.